primeira videoaula para a gente começar a se acostumar com esse ambiente, tanto eu como vocês. Para mim também é uma situação nova de apresentar essas ferramentas, usar essas ferramentas novas, e achei legal começar com um tema necessário de partilhar com vocês sobre o que está acontecendo dessa pandemia. E acho que esse material ele acaba sendo útil não só para aluno, como serve também para ex-aluno e a comunidade geral. Por isso que eu estou fazendo essa primeira aula teste e estou compartilhando ela com vocês para ter também um retorno de como é o uso dessas novas ferramentas, para a gente tentar tornar um pouco mais dinâmico essa quarentena. Então, a primeira coisa que eu pensei em apresentar para vocês são os assuntos da biologia em relação com essa pandemia. Então, é fato que isso vai ser abordado nas provas conteudistas, tanto de vestibular, quanto de vestibulinho, quanto de concurso público, vão se falar de coronavírus. E a disciplina que mais se aproxima da pandemia é biologia. E aí, onde cabe? Como que se pode relacionar coronavírus com biologia? Então, esse primeiro momento são só algumas reflexões e algumas relações sobre essa situação de coronavírus e a disciplina de biologia. Então, corona é só um apelido, né? Então tem alguns jornais abordam como corona, outros lugares não param de falar de Covid. Então a gente vai tentar entender por que a gente fala esses termos, né? Então, existe um grande grupo de coronavírus, ele não é novo. Então a gente já teve algumas situações já bem graves relacionadas com primos desse coronavírus atual. Então, em 2012, a gente teve essa situação com esse que foi chamado de MERS, mas o mais famoso mesmo foi em 2012, que foi a SARS, né? Então, o surto que se aconteceu de SARS. Todos esses vírus apelidados de corona, a gente acaba reconhecendo como um vírus RNA com envelope que causa uma doença respiratória de gravidade variável que vai de um resfriado comum até uma pneumonia que pode ser fatal. Então, de todos esses grupos de coronas que a gente dá esse apelido para esses grupos SARS, hoje, atualmente, estamos com o Covid. E aí, por que todo mundo tá falando dessa dupla camada, né? Então, lá no primeiro ano do médio, você teve lá um momento de pensar na estrutura da célula, e esse momento de pensar na estrutura da célula começa por uma membrana. E aí a gente tem que pensar que as membranas celulares, elas são permeáveis a algumas substâncias em alguns momentos. Então a gente sempre fala que a membrana celular, ela é uma dupla camada de fosfolipídios com proteínas difusas. Cadê aqui? Aqui a gente tem uma dupla camada lipídica, que é muito parecida com essa estrutura celular de dupla camada de fosfolipídio. Então, lá no primeiro ano do ensino médio, quando você estuda a estrutura celular, em algum momento te é apresentado camadas lipídicas estruturais, que é o caso do vírus envelope. Então, aqui do lado, a gente tem um bacteriófago, só para ilustrar, e as estruturas biológicas. Então, ai que bonito, bem prismático, a gente está vendo aqui um envelope viral, que é uma estrutura. O vírus, ele já começa numa grande polêmica de ser um ser vivo ou não. Mas, de qualquer forma, ele tem DNA, na forma de RNA, quer dizer, está prontinho para ser transcrito, e é por isso que ele é tão rápido. Então, os grupos coronas são vírus de contágio muito rápido. Então, esse envelope, que é essa camada lipídica dupla, que contém o material genético da célula, quer dizer, é uma proteção, só que acaba sendo uma estrutura. Aí aqui está um exemplo da dupla camada lipídica. Toda vez que a gente fala de lipídico, a gente está querendo dizer que é feito de gordura. Então, essa é a
cara, né? Tá aparecendo a exaustão na mídia, né? Então, esse aqui é o Covid, esse aqui é o nosso Covid contemporâneo. Essa aqui é uma foto do SARS, do último surto. Então, a representação, eles são bem parecidos, né? Quanto a morfologia e estrutura. Para falar de vírus, a gente tem que lembrar de alguns assuntos de biologia, como o que é a vida, porque lembra que eu falei, o vírus começa da grande polêmica, é ou não é vivo? Alguns momentos na biologia você tem que tomar partido. Escolher se o vírus é vivo ou não é uma escolha sua. Escolher se você vai acreditar em Darwin ou Lamarck ou não vai acreditar em ninguém, vai acreditar no criacionismo, também é uma escolha sua. E aqui na definição da vida, a gente tem também como um conceito que geralmente é apresentado no primeiro ano, quando a gente fala de definição da vida, a gente aborda algumas características comuns à vida, como reprodução, metabolismo, movimento, enfim, a gente apresenta diversas regras para se caracterizar um ser vivo. E o vírus geralmente não apresenta essas características, o que começa uma grande discussão. É um ser vivo ou não é um ser vivo? Fato é que ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, para ele apresentar mais de uma característica da vida, que é ter material genético, ele precisa estar dentro de uma outra célula, que no caso essa célula é um hospedeiro, para ter característica de ser vivo. Então a gente só consegue monitorar o vírus quando ele está dentro de alguma outra célula. Do contrário, ele é estrutura de resistência. Então, para relacionar essa cinética ambiental do vírus, a gente tem que pensar um pouco no conceitos biológicos de o que é vida, essas coisas que a gente acabou de falar, metabolismo, nutrição, taxonomia de Linneu, porque foi ele que começou a classificar os seres e os reinos. Então, como que isso foi estipulado e onde a gente coloca cada tipo de ser vivo, o que é bactéria, o que é fungo, o que é vírus, o que é protozoário, o que é animal, o que é planta, para poder parar de falar que o corona é um bicho. Ele não é um bicho, gente. Ele é um vírus. Vírus não é bicho. É um senso comum difícil de vencer. Aí, aqui tem só uma diferença estrutural, só para exemplificar um desenho de um vírus sem o envelope e com o envelope. Então, é só para a gente pensar que ele é um vírus adaptado para viver fora de alguém. Então, o envelope, ele garante ao vírus uma sobrevida quando fora do hospedeiro. Por isso que o contágio é rápido, porque a partícula fica carregada de um vírus que está preparado para viver fora de alguém. Aí, a gente já falou que encontrou o primo dele, né? Já tivemos um surto do primo dele. Então, o que aconteceu de lá para cá? Ele mutou. E é isso que os vírus e as bactérias fazem, que a gente perde deles, porque eles sofrem mutações diversas vezes e a gente fica sem saber como que a gente vai lidar com essa nova ameaça, esse novo agente. Aí é legal falar um pouco sobre as curvas. Na biologia a gente estuda algumas curvas. A curva que eu mais gosto de apresentar para terceiro ano do médio, e a gente acaba estudando em ecologia, é essa curva aqui de potencial biótico. E eu tenho visto diversos vídeos, pessoas compartilhando esses vídeos sobre essa curva aqui e de que esse novo vírus ele vai ser um controle populacional da espécie humana. Então, primeiro, vamos olhar para essas curvas. Aqui, o que a gente consegue ver? Que uma espécie em um determinado ambiente, ela tem uma curva de potencial biótico. O ambiente acaba exercendo uma resistência a essa população. Ela não vai crescer desenfreadamente. Ela vai crescer até o momento que o ambiente, o meio, vai controlar essa população. E isso vai flutuar em torno do que a gente chama na ecologia de capacidade de suporte ou capacidade de limite, que é o K. Aí, algumas pessoas estão compartilhando a exaustão, esses vídeos, essas narrativas, dizendo de que a população humana está numa curva de crescimento J. Verdade.
Há muito tempo a população humana está se reproduzindo como se não houvesse amanhã. A gente já ultrapassou o K, beleza. Agora, dizer que o Covid é a resistência ambiental que vai nos trazer perto do nosso K, já acho que é um pouco demais. Já tem que esperar um pouco. Né? Acho que é mais comum a gente abordar, quando fala de epidemiologia, aspectos de era uma vez, a implementação de, no caso, uma epidemia, uma pandemia. A diferença de epidemia e pandemia também é um assunto legal de se estudar, quando a gente tem uma ação em um lugar e quando a gente sai desse lugar, quando a gente vai de um continente a outro, a gente costuma se alarmar com mais cuidado, né? Então a sociedade olha para aquela situação, quando ela sai de um continente e vai para outro, se torna extremamente importante esse olhar mundial, por isso que está todo mundo em quarentena. Não é uma exclusividade sua, minha, tá todo mundo, literalmente, está em quarentena. E quando a gente apresenta esses dados, geralmente a gente aproxima algo assim, que é muito próximo, que é um gráfico aqui na realidade, é um gráfico padrão de crescimento microbiano. Então, toda vez que a gente apresenta uma curva de crescimento populacional de micro-organismo, a gente apresenta fase de estabelecimento, crescimento exponencial, regulação do meio e declínio. Normal. Ah, mas por que declina? Porque existe o consumo de recurso. E no caso, esses organismos não andam muito de um lugar para o outro, não migram e migram, não vão para lá e para cá, acaba-se o recurso daquela população e ela ali termina. Então, esse mesmo gráfico é usado para explicar os surtos epidemiológicos. Então, não existia doença, ela se implementa, aí ela obtém êxito, deu certo, ela contaminou bastante, existe o crescimento exponencial e chega uma hora que ela estabiliza, que as pessoas ficam imunes, porque eu acho que ela não vai embora, ela vai cair como uma gripe que aparece de tempos em tempos, tipo H1N1. Existe um grande surto, a gente lidou com esse surto e de tempos em tempos ela aparece. Tanto que hoje ela está prevista nas vacinações. Então, esses vírus que surgem são bem têm contágio alto. E gravidade, eles dificilmente vão embora de uma hora para outra da sociedade. Então, o que a gente está fazendo é tentar conter esse crescimento aqui, porque o vírus ele não vai embora simplesmente porque você vai ficar na sua casa 14 dias. O vírus ele vai continuar aí e grande parte da população vai ter contato com ele. Bom, aí a gente começa a falar um pouco sobre a etapa de prevenção, que é o que mais se cansa a mídia sobre como fazer para prevenir esse vírus. Então, a exaustão fala-se a gente tem que lavar a mão, higienizar com álcool, concordo plenamente que a gente tem que passar essa prática para todos. Então, mas por que o sabão funciona? Né? Como que existe essa ação sanitizante? Então, primeiro a gente tem que entender que a gente não está esterilizando nada, a gente está sanitizando. E quando a gente sanitiza, quer dizer que a gente está levando saúde, não que a gente está deixando o ambiente estéril. Não tenham essa pretensão. A nossa casa é suja, é cheia de micro-organismo, não tem álcool 70 que vai desinfetar a sua casa, suas roupas, a sua vida. Então, o que a gente faz é tentar conter, é diminuir, é sanitizar. Então, como que a gente sanitiza os nossos ambientes? Geralmente a gente usa o cloro, né? Então, a gente vai lavar com o quê? Com tensoativos. E o que são tensoativos? Tensoativos são substâncias que quebram a tensão superficial da água. Então, a água, ela tem um aspecto físico super importante, que é a tensão superficial, que essa relação entre hidrofobia e hidrofilia das moléculas. Basicamente é a capacidade de repelir ou de agregar água. Então, o que a gente faz? A gente usa substâncias tensoativas que quebram a tensão superficial da água. Por isso que não adianta absolutamente nada você passar sabão na sua mão seca. Então, se você vai lavar a mão, lembra que o sabão é um tenso ativo. Ele está aí para quebrar a tensão superficial da água, que você vai usar para tirar as gorduras, as sujeiras, as coisas que a gente não quer, porque é exatamente o que o vírus gosta.
Então a gente não quer dar gordura para um ser que precisa de gordura para construir o seu envelope. Por isso que a gente quer tirar a gordura, a gente quer usar o saponáceo, a gente quer o sabão, a gente quer o álcool, porque ele resseca essa camada dupla de gordura do vírus e enfraquece ele. Então, usar esses produtos não precisa de paranoia, ele precisa simplesmente de boa aplicação. Então, a nossa casa ela tem que ser muito bem sanitizada, a gente tem que aplicar esses produtos sanitizantes e a gente tem que sanitizar o nosso corpo, não só a nossa mão. Tanto que eu nem coloquei aqui aquele gráfico de como lavar a mão, porque eu acho que isso já foi vinculado à exaustão. Eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado é com unha bem aparadinha, unha curtinha, de forma que quando você vira a unha não aparece, para não guardar sujeira aqui embaixo. E a gente tem que tentar deixar a mão e superfície sempre bem limpinha. Lava as coisas, não lava só a mão, tem muita coisa aí que está guardada na sua casa, que veio de ambientes contaminados, e vale a pena higienizar, sanitizar. Então é isso. Quando a gente estuda no primeiro ano organização celular, a gente fala dessa dupla camada fosfolipídica da membrana celular e relacionando ela com essa parte, né, hidrofóbica e hidrofílica, a estrutura dela, né, que é uma dupla camada das partes hidrofóbicas em contato, e aqui a água com a parte hidrofóbica para fora da lâmina d'água, tá? Então, os tensoativos não são só o sabão, tudo que quebra a tensão superficial. Um bom exercício para fazer com as crianças em casa é pegar uma baciazinha de água, polvilhar um pouquinho de talco e ver quais são as substâncias que você tem na sua casa e que tem esse poder tensoativo. Então, pinga uma gotinha de desinfetante e vê o quanto quebra da tensão superficial da água. Joga esse pouquinho de água fora, pega outro, polvilha um pouquinho de talco e observa a capacidade tensoativa que tem, por exemplo, sujar o dedo com pasta de dente e só aproximar dessa tensão superficial da água, que vocês vão ver o espalhamento que acontece. É bem legal para compreender quais são os produtos que a gente tem na nossa casa com esse poder sanitizante de tensoativo. Então, não é só o sabão, os desinfetantes gerais, o cloro e as variantes do cloro, o hipoclorito, que é a cândida, a água sanitária e os sabões de uso de limpeza geral, que são para a superfície, e os sabonetes, que são para limpeza de epiderme, né, pele, para a gente lavar a mão e o corpo. Bom, aí você se preveniu, e agora você já lava a sua mão, você sanitiza os seus espaços, e agora o que te resta fazer? Se isolar da sociedade. Ah, mas eu não me sinto doente, então é repetir a máxima de que muitas pessoas estão com o vírus, mas não apresentam sintomas, e simplesmente quando a gente não entra em contato com as outras pessoas, a gente evita que esse vírus se espalhe. Então, lembrando que não basta só você se isolar da sociedade, mas também é legal você fazer alguns rituais de higienização. Então, você trouxe o seu notebook da empresa para sua casa, higienize seu notebook, higienize a mesa onde esse notebook está, o mouse que você trouxe, a garrafa de água que ficava na sua academia e você trouxe para sua casa, higienize essa garrafa, material escolar das crianças, as mochilas que ficavam apoiadas em bancadas e bancos da escola, vale a pena lavar a mochila, a lancheira, higienizar adequadamente, solas de sapato, fazer uma baciazinha com água e cloro e passar só as solas com cuidado e tentar enxugar essas solas de sapato, deixar isso isolado, é legal para você tentar limpar todos esses produtos que passavam por esses lugares, porque como ele é um vírus envelopado, e a gente já viu que ele é preparado para resistir ambientalmente, é interessante a gente limpar esses itens que vêm desse ambiente que provavelmente o vírus circulou. Bom, e os sintomas? Então, sintomas comuns de gripe, então é muito frequente a febre, tosse seca, fadiga, tosse com catarro espesso, formação de escarro,
dor articular, dor de cabeça, arrepio, tosse com sangue, diarreia, nariz entupido, tem diversos sintomas, a gente encontra isso muito fácil na internet. Vou indicar o site do Ministério da Saúde para você acompanhar melhor os sintomas, mas a indicação é que a gente só procure unidades de atendimento de saúde quando a gente apresentar sintomas de dificuldade para respirar. Então, o que eu tenho que estudar e relacionar os sintomas da COVID com a biologia? Então, o sistema imune e suas células de defesa, os tipos de macrófago, quais são os tipos de células de defesa, o que é um glóbulo branco, o que é um glóbulo vermelho, o que a hemácia faz, ela transporta oxigênio prioritariamente, o que um glóbulo branco faz, quais são os tipos dessas células de defesa e como elas podem agir contra um vírus. Então, quanto mais zonas de aderência na célula de defesa, mais ele neutraliza seres, pode fagocitar esse ser. Como que acontece essa relação? Então, vale a pena dar uma olhada aí no seu material de bibliografia quanto ao sistema imune e as células de defesa. Aí vale a pena estudar formação de célula-tronco, hematopoiese, como que é a formação dessas células de sistema imune. E sistema respiratório, o que é via aérea superior, o que é via aérea superior e inferior, como que a gente detecta os primeiros sintomas. Então, aqui do lado, o que acontece? Os primeiros sintomas acontecem em que vias? Então, primeiro quem reclama é o nariz, depois vai para a garganta e por último o pulmão. Então, essa descida do vírus acometendo esse trato respiratório é legal de você olhar aí no seu material de referência o que você tem de sistema respiratório. Bom, aí o que acontece? Quem está infectado precisa de quê? Ventilação artificial, porque o maior acometimento é quando você tem uma deficiência do seu sistema respiratório e não está conseguindo fazer troca gasosa, seu pulmão não está funcionando adequadamente. Por isso que as pessoas que têm doenças crônicas respiratórias também fazem parte do grupo de risco. Aí, beleza, estou infectado, ou estou apresentando sintomas de gripe, vou fazer isolamento pensando que eu estou infectado. Beleza, se você acha que você está infectado, porque agora a gente considera qualquer pessoa com sintoma de gripe um caso suspeito. Então, tem sintoma de gripe, tem fadiga, dor muscular, dor articular, coriza, febre. Vai se isolar? Tá. Use máscara quando você for cozinhar, se é que essa pessoa não pode ser liberada dessa função. Não é adequado que uma pessoa que esteja apresentando sintomas de suspeita de gripe fique manipulando alimentos para servir para alguém. Então, eu já corrigiria essa imagem falando que a pessoa que está acometida não deve cozinhar. Mas, se ela está sozinha, isolada na casa, ela vai ter que manipular. Então, se ela está sozinha, não precisa usar máscara. Mas, se ela está com alguém, tem que usar a máscara. O ideal é separar um lugar para deixar essa pessoa infectada isolada mesmo. Então, é a quarentena da quarentena, é um quarto, um cômodo destinado para essa pessoa que está infectada. Essa pessoa tem que manter a ventilação constante, então abre a janela e fecha a porta. Então, fecha a porta para não contaminar quem está em casa, limpa sempre essas maçanetas com uma frequência maior e mantém a janela aberta para aumentar a circulação de ar e não ter uma carga viral alta dentro desse cômodo, né? Aquele ar parado, estagnado. Então, os resíduos da pessoa têm que ser separados, pôr o saquinho nas lixeiras, não jogar papel com secreção em qualquer tipo de lixeira, quanto mais se for aquela lixeira tipo, sei lá, bambu, alguma coisa assim que seja permeável, né? Tem que ter um saquinho que proteja essa lixeira que vai receber esses resíduos, um cesto para roupa separado também, porque a roupa da pessoa tem que ser lavada em separado, e mesma coisa com talher. Então, separar talher, se não puder usar o descartável, higienizar tudo com cloro e álcool 70, e a roupa de cama da pessoa, quem troca é ela, toda a limpeza desse cômodo quem faz é a pessoa que está lá dentro, ninguém entra para limpar, e se não tiver jeito, só tem um cômodo na casa, vai ter que dividir, tentar deixar um sofá para cada pessoa, mas
Isso também já é bem complicado e geralmente gera o que a gente chama de contaminação cruzada, que é quando a pessoa habita o mesmo espaço que outra e elas vão acabar trocando contaminação aqui. Cuidado com as fake news. Então, eu disponibilizo aqui o link do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde preparou uma série de materiais para tentar sensibilizar a todos aí da sua casa. Então, se você vier aqui no próprio Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. Acho interessante essa abordagem falando do WhatsApp, porque as pessoas ultimamente têm acreditado no WhatsApp, né? Então, o WhatsApp não é fonte exclusiva de informação. Se você precisa procurar informação para auxiliar alguém, busque fontes oficiais. Não fique caindo em imagem, nem que você receba uma imagem dizendo que é do Ministério da Saúde. Entre no site, tem uma série de material de sensibilização para você encaminhar para as pessoas. Então, tem vídeo para mandar para aquela pessoa idosa da sua família, resistente à quarentena. Dá para você tentar adequar e informar bastante pessoas. Esse foi só um primeiro momento para a gente tentar contextualizar alguns assuntos da biologia com essa pandemia. A gente vai se falar em outro momento. Eu espero que tenha ajudado a todos e bons estudos. Não esquece de estudar biologia, que com certeza é a matéria mais legal. Um abraço.